utilizando o microfone. Pronto, estamos ao vivo. Bom dia a todos. Graças a Deus por mais uma oportunidade de ouvirmos o ensino. Hoje é domingo, e um dia muito especial para a Igreja de Jesus. Temos a oportunidade de ouvir o ensino da Palavra de Deus pela Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós com a instrução que vem da palavra viva e eficaz, que é a Bíblia, a Palavra de Deus. Vamos dirigir ao Senhor uma oração. Ó Deus que está nos céus, Altíssimo e bom Senhor, rendemos graças ao teu santo nome, a tua obra maravilhosa, que iniciou em nós e há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Abençoe teu povo, iluminando os olhos do nosso coração, para termos entendimento da boa, agradável, perfeita vontade do Senhor. Que em teu nome, ó Pai, essa instrução possa ser dada pelo teu poder e o Senhor ser glorificado. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de lembrar uma promessa que o Senhor nos dá, e está em Efésios 1:3. Efésios, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nesse exato momento, Deus, o Pai, tem abençoado a sua igreja com toda sorte de bênçãos espirituais. E tudo isso por meio de Jesus Cristo. Nós somos ricamente abençoados. Louvado seja Deus. Vamos cantar a Ele, que é digno de receber esse louvor. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, que fez essas maravilhas e nós somos abençoados por meio dele. Vamos à palavra de Deus para o ensino da nossa escola bíblica dominical. Estamos abrindo a palavra no livro de Apocalipse. Estamos acompanhando a última revelação de Deus. Apocalipse, pode deixar a sua Bíblia aberta. Vou colocar aqui os slides para vocês acompanharem a nossa aula.
visualizam o slide? Sim? Ok. Estamos em nossa igreja estudando o livro de Apocalipse na sala de jovens e adultos. Temos observado que essa revelação tem 3 partes. As coisas que viste, o capítulo 1, a visão que João teve do Cristo exaltado. As coisas que são uma referência às 7 mensagens para 7 igrejas da Ásia Menor. A última parte do livro de Apocalipse, a maior parte é sobre o futuro, capítulos 4 até o último capítulo, capítulo 22. Hoje de manhã nós vamos encerrar a segunda parte. Hoje de manhã nós vamos ver as 2 últimas cartas, as últimas 2 mensagens para as 2 últimas igrejas da Ásia Menor citadas por Deus aqui no livro de Apocalipse. Até agora nós já vimos a carta à igreja em Éfeso. Jesus conhece uma igreja que abandonou o primeiro amor. A carta à igreja em Esmirna. Jesus conhece uma igreja perseguida. A carta à igreja em Pérgamo. Jesus conhece uma igreja que tolera falsa doutrina e imoralidade. A carta à igreja na cidade de Tiatira. Jesus conhece uma igreja que cresce, mas é tolerante à impureza. E na última aula, nós vimos a carta à igreja em Sardes. Jesus conhece uma igreja que vive de aparências. Hoje vamos observar a carta à igreja na cidade de Filadélfia e a última, a carta à igreja na cidade de Laodiceia. Vamos ao texto bíblico. A carta à igreja em Filadélfia, capítulo 3, versos 7 ao 13. Jesus conhece uma igreja perseverante. Era a igreja na cidade de Filadélfia. Vou ler o texto, capítulo 3 de Apocalipse, versos 7 ao 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, far-lo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos. Nosso Deus, agradecemos porque o Senhor fala conosco por meio da tua palavra. Que possamos abrir nosso coração, estarmos atentos e receber estas palavras como de fato ela é, como de fato elas são. Palavra do Senhor. Edifica teu povo e mostra sempre a cruz do Senhor para que sejamos gratos por tão grande salvação e estejamos anunciando o teu evangelho. Louvado seja Deus, em nome de Jesus. Amém.
Vamos estudar um pouco sobre essa carta. Como temos feito, de início destacamos o perfil da cidade, porque já notamos que o perfil da cidade muitas vezes influencia no perfil da igreja. Sobre essa cidade, o seu nome, Filadélfia. A palavra significa amor fraternal. É uma referência ao marcante amor que um homem chamado Átalo II, fundador dessa cidade, ele tinha um profundo amor por seu irmão, tanto é que ele ganhou o apelido de Filadelfo. E mais tarde deram o nome da cidade, Filadélfia, que significa amor fraternal, uma referência a esse comportamento marcante do fundador da cidade para com o seu irmão. Em termos econômicos e políticos, Filadélfia era um tipo de centro comercial num famoso corredor de negócios naquele mundo antigo. Havia ali uma chamada Estrada Postal Imperial. Era uma via conhecida por ser usada pelo correio daquele primeiro século. E por ali circulava também muitos negócios, finanças, na cidade de Filadélfia e em torno da cidade. Na religião, o que podemos saber sobre essa cidade? Essa cidade produzia uvas e o povo especialmente honrava a um deus grego, o deus do vinho, Dionísio. Um costume que ficou famoso para todos era que em alguns prédios da cidade de Filadélfia, as pessoas eram homenageadas tendo seu nome gravado numa das colunas das construções. É interessante. A igreja e a cidade. Nós lemos aqui a promessa de Jesus é que vai colocar o nome do salvo na coluna da cidade, do santuário do Senhor. Aqui Deus usou essa imagem comum, esse costume, para mostrar que a promessa dele de dar salvação a todo que nele crê é uma garantia. Nessa cidade também era conhecida pelo fato de ser uma região, num território que experimentava terremotos, abalos sísmicos. E algumas dessas construções justamente não ficavam em pé, algumas dessas colunas não permaneciam em pé diante desses terremotos que aconteciam na cidade de Filadélfia. No final do estudo dessa carta, nós vamos perceber mais claramente por que Jesus usou a imagem de coluna para prometer a salvação e a salvação aos seus ouvintes nessa carta. Então, vamos entrar no conteúdo da carta em si. Como foi que Jesus se apresentou para a igreja? Ele se apresentou dessa maneira: como santo e verdadeiro. Jesus se apresenta como alguém que não é somente homem. Jesus se apresenta como alguém que, mais do que um homem iluminado ou de grande espiritualidade, Jesus se apresenta como o próprio Deus, o santo, o verdadeiro. Ele se apresenta com atributos que só pertencem em absoluto, né, em perfeição, só pertencem ao Senhor Deus. E ele destaca sua santidade e também destaca o seu caráter de ser verdadeiro. Em seguida, ele diz que tem a chave de Davi. Observe, ele tem a chave de Davi. E no verso ele diz que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. O que significa essa expressão, que tem a chave de Davi? A ideia ou a expressão de ter a chave de significa ter a autoridade sobre alguma coisa. Lembre quando Jesus falou com o apóstolo Pedro e prometeu a Pedro que daria a chave do reino dos céus. Era autoridade para Pedro pregar a palavra. E quando ele pregasse a palavra, quem cresce entrava no reino dos céus. Então, de maneira figurada,
Jesus estava dizendo a Pedro: está aqui a autoridade. Quando você pregar, as portas do reino se abrem. E quem crê vai herdar a salvação. Lá no Antigo Testamento, é dito que ao rei Eliaquim foi dado também as chaves de Davi. Ou seja, foi dada a autoridade. Jesus, então, se apresenta para a igreja em Filadélfia como aquele que tem toda a autoridade. Ele que tem autoridade para colocar alguém no seu reino. É ele que tem essa chave. E o restante da expressão, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre, está ressaltando a autoridade que, nesse caso, nesse quesito, nesse assunto, só Jesus tem tamanha autoridade. Ou seja, ele está mostrando que ele não é somente homem, ele é o próprio Deus. O que Jesus sabia sobre a igreja em Filadélfia? Verso 8, ele começa: conheço as tuas obras. Ele conhecia que aquela igreja, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Porta aberta. Aqui é uma referência à oportunidade que Deus dá. Deus estava dando muitas oportunidades para a igreja em Filadélfia servi-lo com fidelidade. Até hoje nós usamos essa expressão para se referir a oportunidades. Paulo, quando orou aos Colossenses, ele também pediu que aqueles irmãos de Colossos estivessem orando para que Deus desse portas abertas para a pregação da palavra do Senhor. Nós conhecemos entre nós, hoje, uma missão, né? Uma agência missionária que, inclusive, usa a expressão missão portas abertas. É a ideia de uma missão que está aproveitando as oportunidades que Deus tem dado de servir ao Senhor e de proclamar a mensagem de salvação. Essa igreja em Filadélfia, Deus abriu portas de oportunidades para ela ser muito fiel e servir ao Senhor Jesus Cristo. No entanto, observe o que próprio Cristo também conhecia. Ele diz que essa porta, ele deu essa porta aberta, mas ele também conhecia, verso 8, a segunda parte, que tens pouca força, que tens pouca força. Era uma igreja fiel, mesmo sendo uma igreja fraca, em termos de pouca força. Aqui não é força ou vigor necessariamente espiritual. Notamos aqui que, apesar dessa igreja não ter tanto status, não ter tanta força material, apesar dessa igreja não ter algum destaque, humanamente falando, apesar dela ser uma igreja de pouca força, aí ele encerra o versículo 8, que é que ele via naquela igreja. Tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Vamos comparar com as outras igrejas daqui da Ásia Menor? Éfeso. Éfeso era a capital do Império Romano na Ásia, uma cidade muito importante, de muita força. Esmirna tinha um porto que se tornava a porta de entrada do Mar Egeu para a Ásia Menor. Pérgamo era a maior cidade do oeste da Ásia Menor. Tiatira, apesar de ser a menor em termos de tamanho das 7 cidades, tinha um comércio forte de púrpura. Sardes era famosa pela estrada real, que todo mundo passava por lá. E o que dizer de Filadélfia? Então, comparada às outras 6, ela era de menor importância política, econômica ou até de influência religiosa do paganismo. Nesse sentido, a cidade era de pouca força e, nesse sentido, a própria igreja também era uma igreja que tinha pouca força, possivelmente poucos membros e, muito possivelmente, também membros que não tinham tanta influência na sociedade, nem tanto poder econômico e status social.
Entretanto, como era? Entretanto, eles guardavam a minha palavra e não negavam o meu nome. Fidelidade, perseverança é o que você vê nessa igreja em Filadélfia. Verso 9. Jesus também conhecia um grande obstáculo, um grande inimigo ali para o povo de Deus, para a igreja. Versículo 9. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Observe aí uma pedra no sapato, né, da igreja de Filadélfia. Vocês lembram, irmãos, que nós já vimos esse inimigo em outras igrejas da Ásia Menor? Creio que vocês devem ter lembrado. Sinagoga de Satanás e judeus, ou aqueles que se declaram judeus e não são. É incrível, irmãos. Um dos principais inimigos da igreja de Jesus, no primeiro século, quem foi? Foram os descendentes de Abraão. Foram os judeus. E a religião judaica. Lembrando que, a essa altura, a religião judaica estava bastante corrompida por alianças políticas, bastante corrompida por estar aproximada dos interesses dos poderes seculares. O judaísmo, como o próprio Jesus reprovou quando esteve aqui, já tinha acrescentado também um monte de tradição humana, de palavras dos homens sendo tratada como se fosse palavra de Deus. E a tal ponto de que o judaísmo se tornou um inimigo da mensagem do Messias, Jesus Cristo. O judaísmo, no lugar de ter recebido aquele que veio para os seus, não receberam. E, além disso, foi um braço forte contra Jesus e contra os discípulos de Jesus. Mais tarde, também continuava sendo inimigo da igreja de Jesus Cristo. Em Filadélfia, a igreja tinha como um grande obstáculo judeus, ou como diz aqui Jesus, eles se declaram judeus e não são. O que significa se declaram judeus e não são? Em termos de sangue, eles são descendentes de Abraão. Eles têm o sangue de Abraão, mas eles não são filhos de Abraão na fé. Então, aqui Jesus está usando a expressão no sentido de que um verdadeiro filho de Abraão, Jesus está dizendo, um verdadeiro filho de Abraão é o que tem a fé que Abraão teve. Por exemplo, estou vendo aqui Nicolas, Igor, irmã Rosa, irmã Nízia. Até onde nós sabemos, nenhum de nós somos diretamente descendentes de Abraão. Não somos judeus, mas somos filhos de Abraão pela fé. Esses da sinagoga de Satanás eram judeus, eram descendentes de Abraão, tinham sangue de judeu, mas não tinham a fé que Abraão teve. Então, Jesus está dizendo, se declaram judeus e não são. Jesus está destacando que eles não têm a fé que Abraão tem, apesar de ter o sangue de Abraão. E o que é que eles se tornavam para a igreja de Jesus? Eles se tornavam uma sinagoga de Satanás. Eles se tornavam um ministério nas mãos de Satanás e não nas mãos de Deus. Algum comentário ou pergunta? Mas olha o que Jesus disse que vai fazer com eles. Versículo 9. Ele diz que vai: eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Significa que, de alguma forma, esses judeus que não tinham a fé de Abraão, eles iriam saber que aqueles da igreja em Filadélfia eram amados de Deus. E eles iriam se render diante desse fato. O fato de que ali, naquela comunidade, naquele grupo, estava um povo amado por Deus, um povo
que pertencia verdadeiramente a Deus. Preste atenção. Esses descendentes de Abraão, mas não têm a fé de Abraão, consideram que o reino de Deus é deles. E que eles é que são os amados de Deus. O que Jesus está dizendo é, eu vou fazê-los, eu vou testemunhar para eles que quem eu amo de verdade nessa cidade de Filadélfia não são eles, só porque eles têm o sangue de Abraão. Não são eles. Quem eu amo de verdade nessa cidade, quem tem amor, a quem eu tenho amor fraternal, amor familiar, quem são meus filhos de verdade na cidade de Filadélfia, são esses, os seguidores de Jesus, os discípulos de Jesus Cristo. Então, de alguma forma que não sabemos exatamente, o Senhor Jesus iria humilhar esses judeus e essa comunidade judaica, fazendo-os reconhecer o fato de que os amados de Deus na cidade de Filadélfia não eram os religiosos judeus. Era a igreja do Senhor Jesus Cristo. Jesus conhece, irmãos, uma igreja perseverante como a igreja de Filadélfia. Ela tinha pouca força, mas ela guardava a palavra. O que Jesus promete para essa igreja? Vejamos. Versículo 10. Ele promete: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Temos aqui um versículo importantíssimo, uma promessa de grande valor. Note que se refere a um futuro. Te guardarei da hora da provação. Algumas observações. A primeira observação é que Jesus está falando de um período bem difícil, intitulado, né, como uma provação, um período muito difícil. Segunda observação, esse período estaria no futuro. Então, naquele momento que ele falava com a igreja em Filadélfia, não seria naqueles dias, seria no futuro. Por que estou fazendo essa observação? Vocês já viram aqui igrejas sofredoras, não viram? Vocês já viram aqui igrejas passando por provações, as igrejas da Ásia Menor. Vocês já notaram que a igreja em Esmirna, Jesus disse ser fiel até a morte. Então, irmãos, essa provação aqui era uma provação singular. Era uma provação que ainda não havia sido experimentada pela igreja do primeiro século. E podemos saber mais ainda. Essa provação ainda não aconteceu. Estamos no século 21 e essa provação ainda não aconteceu. Como assim? Preste atenção. Eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Esmirna, naquela cidade, tinha dificuldades, tinha perseguição e o povo sofria. Mas ainda não era uma provação sobre o mundo inteiro. Sobre o mundo inteiro. Olha a abrangência. Não era uma coisa que somente uma ou outras igrejas iriam atravessar em partes do mundo. Mas era o mundo inteiro experimentando uma grande provação. Então, aqui, irmãos, essa provação é uma referência ao que nós conhecemos como os dias da grande tribulação. Aqui é uma referência aos dias que o profeta Daniel mencionou quando ele falou das 70 semanas. E aqui é uma referência à 70ª semana de Daniel. Aqui é uma referência àquela última semana de anos, os 7 anos, cuja primeira parte, os 3 anos e meio, vai ser de aparente paz entre as nações, sendo que o anticristo é quem vai ser o autor dessa falsa paz. E no final da primeira metade, no final dos 3 anos e meio,
Aí ele vai revelar quem ele é e vai perseguir com muita força, principalmente os cristãos ou os que creem no Senhor que estarão vivos naquela época. E vão perseguir ele vai perseguir os judeus. Será um período de grande tribulação, qual nunca houve sobre a terra. Com esse coronavírus, muita gente ficou falando em fim dos tempos, não foi? É o Apocalipse, é o Apocalipse. Uma das coisas que levou muita gente a pensar em fim dos tempos por causa do coronavírus, porque em vários lugares do mundo, né? Por isso que é até intitulado pandemia, em vários lugares do mundo o vírus chegou. Mas, irmãos, isso é só uma demonstração. Isso aqui é só uma demonstração de um período de provação que a Terra vai experimentar, qual nunca houve. Quando você lê, e nós vamos estudar Apocalipse 6 em diante, aí você vai ter as 7 taças sendo derramadas, o juízo de Deus sobre a terra, os 7 selos, as 7 trombetas. Ali estão o derramamento do juízo de Deus sobre as nações aqui na terra, e é esse dia que Jesus está falando aqui, que ele vai guardar a igreja desse dia, dessa hora, da hora da grande tribulação que virá sobre o mundo inteiro. O próprio Jesus, quando falou sobre os sinais dos tempos, né? Como nos últimos dias, quando os discípulos perguntaram a ele, e lá em Mateus 24, Jesus se referia a um período de grande tribulação, qual nunca houve sobre a terra. Nós estudaremos como vai ser esse período de grande tribulação. Apocalipse 6 em diante vai mostrar terremotos, pestes, guerras, imagens como que de tsunamis. Uma das descrições desses dias é que 1/3 da população mundial vai morrer naqueles dias, 1/3 da população mundial. Por mais que alguns de nós ficamos assombrados com o número de mortos pelo coronavírus no mundo, nem se compara aos dados e às estatísticas que vão aparecer na imprensa nos dias da grande tribulação. Nem se compara aos dias terríveis que serão aqueles últimos dias, os dias da grande tribulação. Onde estará a igreja? Pergunta, onde estará a igreja nesses dias? Nós cremos que o Novo Testamento revela em alguns versículos, como esse versículo, que a igreja vai ser guardada da hora da provação. Vai ser guardada desta hora. Nós acreditamos que Jesus não vai deixar a sua igreja na terra quando estiver derramando esse juízo dos dias da grande tribulação. De maneira simples e resumida, posso lembrar, por que Jesus não fará isso? Nós entendemos que essa grande tribulação tem como alvos principais 2 grupos. Os judeus, por causa da rejeição ao Messias, e o juízo do Senhor sobre a nação de Israel, que rejeitou o Messias. Então, os dias de punição, de punição divina para esse povo descendente de Abraão, que não reconheceu Jesus como Messias. E 2, os profetas falam que esse dia do Senhor é um juízo sobre todas as nações da terra. Então, tem 2 alvos principais. O juízo do Senhor sobre a nação de Israel por causa da sua incredulidade para com o Messias, e o juízo do Senhor para com os povos da terra, e a incredulidade dos povos da terra. E a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, nós entendemos que, biblicamente, esse juízo do Senhor, no plano de Deus, não há motivos no plano de Deus para que a igreja esteja experimentando essa provação. Sabemos que alguns grupos de irmãos nossos na fé não acreditam desse jeito. Acreditam que a igreja também vai estar nos dias da tribulação, e um dos argumentos que eles dizem
é que a igreja sempre passou por provações e Jesus não blindou a igreja das provações. Uma observação quanto a esse argumento é: nós entendemos que essa provação aqui é singular, é qual nunca houve sobre a terra. São os dias da grande tribulação. Nós entendemos que tanto o profeta Daniel quanto o Senhor Jesus ressaltou que o mundo sempre passa por problemas, guerras, rumores de guerras, pestes, pandemias, terremotos, tsunamis. Ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Então, nós entendemos que existirá, sim, no futuro, um período de tribulação qual nunca houve sobre a terra. E entendemos, como está nessa promessa, que a igreja do Senhor Jesus será guardada dessa hora da aprovação. Será que tem pergunta aqui ou comentário? Pastor? Ou quiser acrescentar algo, alguém? Kleber. Pega ali o áudio. Não, Kleber? Sim, por favor. Certo, pode dizer. Com relação a essa questão de arrebatamento. Sim, estamos ouvindo. Está ouvindo bem? Sim, estou ouvindo bem. Com relação a essa questão de arrebatamento, eles falam que é trocado aí o dar pelo na, né? Livrar na hora. A igreja vai ficar. Mas é a mesma passagem para Jesus em João 12, 27. Ele diz assim: eu não vou pedir a meu pai para me livrar da hora. Não teria como ele passar pela crucificação sem passar pela crucificação, né? Pai, me livre dessa hora? Não, foi para isso que eu vim. O mesmo contexto, né? Jesus não vai, se ele fosse pedir, não era para ser livre era para ser livre né? Estou entendendo. Vou comentar para os irmãos. Eu acho que né? não pode estar. Se a gente pudesse estender mais um pouco a questão do justo, o justo Ló, né? Que Deus até prometeu a Abraão que se tivesse um justo lá em Sodoma e Gomorra, não destruiria. Aí a gente vê que lá em Gênesis 19, diz da cidade. Ele não sai. Os anjos pegam ele e retiram. E lá em Gênesis 19, 22, diz: eu não posso fazer nada enquanto você ainda estiver aqui. Ele teria que ser retirado da cidade. E para terminar, Isaías 57:1 diz que o justo será arrebatado sem que passe por tribulação. Repete o de Isaías, irmão, por favor. Isaías 57:1. Pode dizer. Ele fala lá que o justo é arrebatado sem que passe pela tribulação. Certo. Pode conferir. Concluiu? Sim, muito obrigado. Obrigado, viu, pelo comentário. Esse texto, irmãos, e essa frase aí, ela tem mais importância do que vocês podem imaginar. Foram boas as observações do irmão Kleber. Essa frase, irmãos, rende um estudo dedicado da palavra de Deus. O que nós entendemos, e foi destacado pelo irmão Kleber, é que a expressão como está aí, ela não apoia a ideia de que Jesus vai tirar a igreja na hora que a aprovação estiver acontecendo. Mas Jesus vai tirar a igreja da hora da aprovação. Ou seja, é que Jesus vai guardar seu povo daquele dia. Ou seja, o povo do Senhor, sua igreja, não experimentará aquele dia. Então, alguns entendem que essa frase é somente a ideia de que a igreja estará, sim, nesses dias, mas Deus vai guardar a igreja quando o mundo estiver passando aqueles dias, e mesmo a igreja aqui na terra, mas o Senhor vai proteger a igreja. Entenderam? Então, assim, eu pensei aqui, o coronavírus está aí, né? O coronavírus está aí. Deus está nos protegendo
na pandemia, certo? Nós estamos aqui e a pandemia está ao nosso redor. E Deus tem me protegido na pandemia. O que Jesus está dizendo é que o Senhor vai protegê-lo da pandemia. Ou seja, eu nem estaria aqui nos dias da pandemia. Deu para entender? Então, nós compreendemos que essa é a promessa aqui nesse versículo. É que a igreja do Senhor não estará aqui na hora da aprovação. E como o irmão Kleber lembrou, esse texto é um dos textos que apoia, junto com outros, a doutrina do arrebatamento da igreja de Jesus Cristo. Exatamente. Aqui é um dos textos que apontam para o que Paulo vai falar como o arrebatamento da igreja. Só para terminar, a última observação sobre isso é, lá em 1 Tessalonicenses, que é o texto mais claro sobre o arrebatamento, depois de falar do arrebatamento, aí Paulo vai falar do dia do Senhor. E dia que ele diz que algo que não afetará a igreja em Tessalônica e nenhuma igreja de Jesus Cristo. Resumindo, os dias da grande tribulação são dias de juízo de Deus sobre a terra de maneira geral, as nações em sua incredulidade e sobre o povo judeu em sua incredulidade. A igreja, o corpo de Cristo, que ele começou naquele dia de Pentecostes e vai terminar quando a igreja aqui na terra? Quando ele arrebatar a sua igreja. Então, somente depois do arrebatamento é que terá início os dias da hora da aprovação. Deve ter muita curiosidade entre os irmãos sobre isso. Depois podem enviar perguntas para nós e quando chegarmos em Apocalipse 6 em diante, vocês vão ver outro argumento, só uma última observação agora mesmo. Igor, lembrei. O outro argumento é igreja, no livro de Apocalipse, irmão Nicolas, igreja vai até onde? Só até o capítulo 3. Capítulo 4 e 5, Jesus entronizado e sendo adorado. Capítulo 6 em diante, a tribulação. Cadê a igreja? No livro de Apocalipse não se fala mais em igreja durante a narrativa que fala dos dias da tribulação. Esse é um outro argumento usado por nós, que no livro de Apocalipse encerrou o assunto igreja, depois que se inicia o período da grande tribulação. Então, essa é a nossa esperança, que o Senhor nos livrará da hora da aprovação, e não nos livrará somente na hora da aprovação. E que mesmo que hoje ele deixe a gente passar por provações, irmãos, nem se compara àqueles dias. Vamos seguir? Filadélfia, Jesus conhece uma igreja perseverante. Observe, versículo 11. Venho sem demora. Venho sem demora. Aqui não é um juízo ameaçador. Ele dizendo, eu estou vindo para julgar vocês. Não. É uma promessa que enche de esperança. Eu vou guardar vocês da hora da aprovação, aí venho sem demora. Aqui é o que nós podemos clamar, orar. Maranata. Maranata, que significa, vem, Senhor Jesus. E é isso que ele promete, eu venho sem demora. Vem, Senhor Jesus. Então, ele promete guardar a igreja da hora da aprovação, ele promete que virá sem demora. Olha a coluna agora, verso 12. O que é que ele fala sobre a coluna? Verso 12, é o vencedor, todo mundo já sabe o que é o vencedor, né? São todos os crentes, não é um grupo especial de crentes. Todas as 7 igrejas da Ásia Menor recebem no final essa expressão, ao vencedor, e nós já estudamos. É uma referência a todos os crentes e a vitória que eles têm em Cristo, a salvação. Agora a promessa, verso 12, ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus. Lembra que em Filadélfia tinha construções famosas com colunas? E no início eu falei de que eles tinham o costume de gravar o nome de algumas pessoas em homenagem nas colunas, lembra? Mas também lembram que era uma cidade, uma região de terremoto, né? Como é que Jesus usa essa imagem? Se viesse um terremoto, quebrava a coluna. Que promessa é essa? Aí a diferença está. Olha onde é a coluna, Igor. Olha onde é a coluna, irmã Nízia.
Irmãos, olha onde é a coluna. É a coluna de qual construção? Verso 12. É a coluna no santuário do meu Deus. Que é a coluna numa edificação indestrutível. Aqui, então, é uma expressão para dizer o quê? Uma vez salvo, sempre salvo. Quem é salvo tem a certeza, a garantia desta salvação. Não tem nada que tire a salvação de um crente. Porque nada pode tirar das mãos de Jesus aquele que o Pai deu a ele. Foi o que Jesus disse: o que o Pai deu a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Foi o que o apóstolo João disse nas suas epístolas. Ele disse: estas coisas vos escrevi a fim de saberes que tendes a vida eterna. Ela só é insegura para aqueles que estão crendo em suas próprias obras. Mas para aqueles que estão crendo na obra plena, definitiva de Jesus, não há a mínima possibilidade de perder salvação. Porque você ganhou pela obra plena, definitiva e perfeita que Jesus Cristo fez por você. Então, a promessa aqui do céu para os irmãos da igreja de Filadélfia, Jesus usou a imagem da coluna. Mas aí tem um grande detalhe. A coluna aqui é no santuário de Deus, um lugar indestrutível. Ou seja, aqui representa a segurança de salvação que um crente pode ter. Que ele tem em Jesus Cristo. Então, seguindo o verso 12, gravarei sobre ele o nome do meu Deus. E ele também diz o nome da cidade do meu Deus. Como é o nome da cidade de Deus? Olha aí, irmãos, qual é o nome da cidade de Deus? Jerusalém. Não só Jerusalém. Nova Jerusalém. Nova Jerusalém. Quem é que sonha aqui um dia ir para Israel? Vamos juntar dinheiro, vamos juntar para ir à caravana. Agora aí, deixa eu dizer, se eu nunca tiver dinheiro para ir agora, um dia eu vou estar lá. Eu vou estar lá sem pagar nada. Com o Randy Cook dando aula e com muitos outros servos de Deus. E outra coisa, não vai ser uma Jerusalém que a gente vai ter, olha, não vamos para aquele lado ali, não. Nicolas esteve em Israel, entrou num táxi, parece que estava com um boné, como foi? Um boné diferente. Aí o taxista diz, rapaz, não é bom você andar com esse boné aqui, não. Não vai ter isso, não vai ter perigo. Não vai ter perigo. Cuidado, volte logo, porque estão jogando bomba de Gaza para as cidades de Israel. Estão lançando bomba. Nada disso. Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de Deus. Olha só qual vai ser a cidade de Deus, Jerusalém. Apocalipse 21 e 22 fala dessa nova Jerusalém. Rapidamente, irmãos, por que Jerusalém? Olhe para o Antigo Testamento e como o plano de Deus para a nação de Israel, que ela adorasse o único e verdadeiro Deus. Aí o plano foi andando, chegou o momento de eles estarem numa cidade, numa terra, a terra prometida, e naquela terra tem uma cidade, e naquela cidade tem um templo, e naquele templo seu lugar de adoração, não é isso? Jerusalém. O que é que vai ser o céu? O céu é o lugar da presença de Deus e onde o seu povo redimido de todas as épocas vão adorar ao Senhor na beleza da sua santidade, com corpo incorruptível. Aí não haverá choro, dor, lágrima, nada disso, porque as primeiras coisas já passaram. Tudo começou num jardim e nós corrompemos. E a eternidade será numa cidade. Nova Jerusalém, que desce do céu. Essa daí não vai ter disputa política. Essa daí não vai ser atingida por nenhum vírus. Essa daí não vai precisar de farmácia, nem de polícia, nada disso. É a cidade de Deus, a nova Jerusalém, vinda da parte de Deus.
Qual é a promessa para a igreja em Filadélfia? Os crentes da igreja em Filadélfia, vocês estarão lá. É isso que Jesus está dizendo, vocês estarão lá, no céu com o Senhor. Finalizando Filadélfia, o que é que nós notamos como lição geral? Jesus conhece uma igreja perseverante. Em Filadélfia havia uma igreja sem tantas forças, né? Pouca força. Tinha pouca força, mas tinha muita fidelidade. Guardavam a palavra. Irmãos, que a gente seja uma igreja muito fiel ao Senhor. Mesmo que nos falte forças em algumas áreas, em algumas coisas. Mas que a gente seja um povo que guarda a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Antes de ir para Laodiceia, a última igreja, eu lembrei de um hino. É aquele hino que diz: não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Filadélfia não tinha alguma coisa assim que causasse tanta admiração por ela mesma, por status próprio, mas ela era muito fiel ao Senhor, nosso Deus. Que estejamos atentos, que a gente admire pessoas não tanto pela capacidade delas mesmas, mas que a gente admire pessoas que são cada vez mais fiéis ao nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Pergunta: qual foi a reprovação que a igreja em Filadélfia recebeu? Onde é que está tenho, porém, contra ti, nessa carta a Filadélfia? Onde está? Estou vendo o irmão Igor balançando a cabeça com um não. Não tem, irmãos. Não tem. Vocês lembram quem é a outra que não teve nenhuma reprovação? Vou ter que botar o microfone aí para ouvir. Esmirna. Esmirna. Esmirna é aquela que o Senhor disse que ser fiel até a morte. Atenção, irmãos. Esmirna, a igreja sofredora, perseguida, não teve nenhuma reprovação. Filadélfia, a igreja de pouca fé, não teve nenhuma reprovação. Eu acho que tem algumas coisas que Deus está falando com a gente, né? Aqui. Devemos orar pelos irmãos da igreja perseguida? Com certeza. Devemos orar sim. A Epístola aos Hebreus fala dos encarcerados e nós orarmos por eles, nossos irmãos presos ou perseguidos. Orar por eles. Mas, irmãos, presta atenção. Era justamente a igreja mais perseguida e mais sofredora e a igreja mais frágil, as duas eram as mais fiéis. Somente essas duas não receberam nenhum tipo de reprovação, nenhum tipo de palavra que o Senhor disse: olha, isso aqui vocês não gostam, isso aqui vocês precisam tirar da vida de vocês. Às vezes, irmãos, as dificuldades são muito úteis. Para quê? Para a gente ficar cada vez mais fiéis, dependentes do Senhor. Não estou dizendo que quem não passa por dificuldade não pode ser fiel. Não é isso. Mas o que eu estou dizendo é que, às vezes, a gente se mantém em humildade e em forte dependência de Deus justamente porque a gente vive num contexto de dificuldade para ser crente. Entenderam? Então, às vezes, Deus até permite um contexto de dificuldade, porque quem sabe se as coisas fossem tudo muito fáceis, muito cômodas, nós seríamos crentes também muito fracos, negligentes em algumas coisas. Que sejamos fiéis ao nosso Deus, né? Independente das circunstâncias. Deixa eu ver o horário, 10h30. Eu vou entrar, irmãos, na igreja em Laodiceia. Meu desejo é encerrar hoje as 7 igrejas. Laodiceia. Última carta para as 7 igrejas. Vamos ouvir o que Jesus disse para ela. Laodiceia. Nicolas consegue ler aí? Versos 14 ao 22. Sim. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém,
a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém. Laodiceia. O que é que Jesus conhece sobre essa igreja? Observe. Jesus conhece uma igreja presunçosa. Vejamos como era a igreja. Antes de ver a igreja, sempre estamos olhando a cidade. E o caso da igreja em Laodiceia é muito claro de como uma igreja pode ficar igual à cidade ou ao povo da cidade onde ela está. Por quê? Laodiceia. Laodiceia, a cidade começou pelo ministério, ou melhor, a igreja começou pelo ministério de um homem chamado Epáfras. Naquele momento, Paulo estava servindo em Éfeso. A igreja em Laodiceia é citada por Paulo quando ele escreve para os irmãos da cidade de Colossenses. Sobre a economia dessa cidade, preste atenção, uma característica da economia da cidade, porque vai ter tudo a ver com o que Jesus falou para a igreja. Laodiceia era o mais promissor centro comercial da região. Então, era uma cidade economicamente forte, famosa, que tinha status de ser uma cidade rica. 3 motores da economia local eram a área financeira, os bancos, essa parte de finanças, era um. Outro, lã, a produção de lã e roupas, tecido de roupas, etc. E o terceiro, medicina, principalmente em relação a um tipo de colírio que era produzido ali na cidade de Laodiceia. Uma outra observação sobre a economia da cidade é o fato de que a cidade construiu um aqueduto subterrâneo para resolver um problema de fornecimento de água. Vocês já devem estar ligando os pontos, né? Aí, associando as coisas. Quando Jesus fala sobre a presunção da igreja em Laodiceia, ele vai dizer algumas coisas baseadas nesses 3 motores da economia, e ele vai falar sobre água quente, água fria e água morna. Vamos acompanhar então a carta. Como é que Jesus se apresenta para a igreja em Laodiceia? Vejamos. Ele se apresenta assim: o Amém. Amém é a expressão assim seja, né, como nós conhecemos, que indica certeza ou a veracidade das coisas. Então, quem fala aqui é o Amém. É o verdadeiro. É aquele que você pode ter certeza do que ele fala do que ele diz que vai fazer, acontecerá. Ele é o Amém. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Então, é totalmente confiável. Jesus como alguém totalmente confiável, autêntico, verdadeiro. A igreja em Laodiceia, Jesus vai dizer que ela se acha uma coisa, mas ela é outra. Então, não havia autenticidade
na espiritualidade daquela igreja. Jesus, então, já se apresenta como aquele que é fiel e verdadeiro. Ele também se apresenta como aquele que é o princípio da criação de Deus. Ele aqui está mostrando, mais uma vez, sua divindade. Jesus não é um ser criado, como até os seres angelicais foram criados por Deus. Ele estava no princípio da criação e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Mas o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Havia uma heresia ali que rondava tanto a igreja de Laodiceia quanto a igreja dos Colossos, ou os Colossenses. E essa heresia negava que Jesus era Deus. Então aqui Jesus está se apresentando, de certa forma, rebatendo, né, colocando para fora esse tipo de influência que nega que Jesus é Deus. Cuidado, tem doutrina hoje em dia, tem seitas hoje em dia que dizem que Jesus é muito iluminado, é um grande profeta, é um grande mestre, é muito isso, é muito aquilo, é altíssimo, mas não reconhece que Jesus é Deus. Se alguém nega que Jesus é Deus, esse não pertence ao Senhor. O apóstolo João é muito claro nisso. Se nega que Jesus é Deus, não tem como ter sido nascido de novo, não tem como ser nova criatura, então não dá para chamar de irmão, nosso irmão na fé, uma testemunha de Jeová. Laodiceia. Jesus conhece uma igreja presunçosa. O que é que ele sabia dessa igreja? Vejamos, verso 15. Nem és frio, nem quente. É interessante, nem és frio, nem quente. A cidade de Laodiceia, nós já vimos que tinha uma questão ligada ao abastecimento de águas para a cidade. Então, aqui você precisa saber de algumas coisas. Por exemplo, Hierápolis, que é uma cidade que ficava próximo a Laodiceia, de Hierápolis vinham as águas quentes. Outra cidade próxima a Laodiceia era a cidade de Colossos. Inclusive, sabemos que tinha uma igreja lá, né? Que Paulo escreveu aos Colossenses. Já de Colossos vinham as águas frias ou refrescantes. E Laodiceia? Laodiceia recebia uma água que era suja e morna. Havia um problema, então, de abastecimento de água para a cidade e os cidadãos da cidade de Laodiceia. A sua água não era uma água... Era uma água que não servia praticamente para nada. Os visitantes não acostumados com essa água, quando fosse usar para beber, colocava na boca e já vomitava. Eu já estive em cidades, a água muito estranha. Quando eu fiz assim, engoliu logo, né? Voltou. A água muito ruim. Jesus está dizendo que eles nem são frios, nem são quentes. Presta atenção. Hoje, a gente, às vezes, diz assim, fulano, não seja um crente frio, com a ideia de negativo, né? Um frio como algo negativo. Aqui, frio tem um aspecto positivo. Como? Presta atenção. Nem és frio, nem quente. Jesus vai dizer, quem dera fosses frio ou quente. Pensando nos dias de hoje, um cafezinho bem quente. Não sei quantos gostam, mas de maneira geral, uma água quente para café. De maneira geral, tomar uma cajuína bem geladinha. Quem dera fosses quente ou frio. Para essas duas coisas são úteis. Agora, café morto, morno, refrigerante morno. Assim, parece que a pessoa é meio estranha, né? Quando gosta disso. Mas vamos lá. A questão é, nem és quente como as águas de Hierápolis, nem és frio como as águas de Colossos. És morno. Essa quente ou frio aqui são exemplos positivos, tá certo? São exemplos positivos. Que nesse caso, a igreja em Laodiceia não era exemplo positivo. Quem dera fosse quente ou frio.
mas era uma igreja morna. Nesse sentido, até Jesus diz, a ponto de vomitá-la, porque a situação espiritual deles, Jesus rejeita a situação espiritual deles. Verso 17. Mas olha a presunção dos irmãos lá de Laodiceia, da igreja. Pois dizes, verso 17, vou ler. Cadê? Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma. Irmãos, observe como a igreja em Laodiceia era arrogante, presunçosa, autossuficiente. É como se você chegasse para aquela igreja e dissesse para ela, você não está bem, eu posso lhe ajudar. Mas a igreja dissesse, eu não preciso de ajuda, eu estou super bem. A arrogância daquela igreja. Versículo 16. O que Jesus reprovava naquela igreja? Essa presunção. Aí o verso 16. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É um testemunho de que Jesus não tem nenhum prazer naquela situação, daquele povo, daquela igreja local. Jesus não tem nenhum prazer, não dá prazer a Jesus a situação daquele povo. Comentário ou pergunta? Então vamos seguir. O que mais Jesus conhece e o que ele falou para aquela igreja? Como é que eles resolveriam o problema? Observe, como é que uma igreja presunçosa resolve o problema? Verso 18, que diz: aconselho-te. Sim, só um destaque sobre o 17. Eles diziam, sou rico, abastado e não preciso de coisa alguma. Verso 17, né? Aí Jesus diz, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Duas opiniões sobre a igreja, não é? Percebem? Duas opiniões sobre a igreja. Uma, somos ricos, abastados e não precisamos de coisa nenhuma. A outra opinião, é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Quem tá dizendo a verdade aqui? É fácil, né? De saber quem está dizendo a verdade. Porque quem está falando é Jesus, no final do verso 17. Irmãos, pensemos bem. Que eu não fique acomodado se o irmão Igor me elogia, se a irmã Nízia me elogia, se o irmão fulano de tal está me elogiando e dizendo você é isso, você é aquilo, você sabe fazer isso, você é aquilo. Muito cuidado para a gente não se acomodar, pensarmos que está tudo bem, e a gente deixa de procurar saber se Jesus diz a mesma coisa que Igor diz. É muito fácil, irmãos, a gente começar a se afastar do Senhor e negligenciar um cuidado verdadeiro com nossa própria vida. A gente tinha um professor que dizia, elogio demais estraga. Um professor dizia, elogio demais estraga. Às vezes, elogio, e a pessoa começa a soberbecer. Orgulho. Eu sei, eu quem faço, eu sou, eu isso, eu aquilo. Enquanto isso, Jesus está dizendo, está faltando isso, está faltando aquilo, você não é isso ainda, você não é isso. Então, quem é que a gente vai ouvir? Então, mesmo que, para a glória de Deus, outros estejam sendo edificados com o seu bom serviço ao Senhor e seu bom testemunho, não se esqueça, olhar para Cristo, irmãos, olhar para Cristo, saber se Cristo está aprovando a sua vida de fato e de verdade. Então, agora sim, como é que resolve? Verso 18. Verso 18. Aconselho-te que de mim compres. Aconselho-te que de mim compres. Atenção. A igreja dizia, eu sou e eu tenho. Aí Jesus disse, venha comprar a mim. Com outras palavras, você não tem, eu tenho. Venha comprar o que você precisa. Jesus está
Está mostrando que a solução para o problema daquela igreja é ela começar a reconhecer que ela não tem o que ela acha que tem. E que ela precisa. E quem é que pode dar? É Jesus. É Jesus. O caminho para a gente deixar a presunção é a gente dar passos de humildade, de dependência no Senhor. Eu não sei, eu não consigo, eu não sou isso que dizem. Eu preciso do Senhor Jesus Cristo cada vez mais em minha vida. E o Senhor aconselha, veja o conselho, verso 18, que de mim compre. Compre o quê? Ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio. Olha aí, irmãos. Viram as 3 coisas que Jesus disse? Venha comprar a mim. Ouro, roupa e colírio. Lembra dos motores da economia de Laodiceia? Finanças, lã e o colírio. Jesus está falando aqui muito claro para essa igreja. Vocês pensam que tem uma coisa, mas na verdade vocês não têm. E isso eu tenho e posso dar a vocês. Mas venham com humildade. Venham arrependidos. Venham dependentes de mim. Não existe crescimento espiritual com presunção. Não existe progresso na vida cristã com eu sou, eu tenho, eu faço, eu sei. Não existe. Somos servos do Senhor. Somos cooperadores. E é Ele quem efetua em nós tanto o querer como realizar. Paulo disse que essa capacitação, essas bênçãos foram colocadas em vasos de barro para que a glória não seja nossa. Muito cuidado para que a gente não tome o rumo da presunção, do orgulho, dessa soberba. Verso 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Um amor que repreende e disciplina visando o quê? Uma verdadeira restauração. Jesus quer essa igreja como uma igreja boa, exemplar. Jesus quer que essa igreja ou seja quente ou seja fria, né? No sentido de que ela o agrade. Jesus não quer que ela continue sendo indesejável, causando náuseas ao Senhor. Então, por isso que ele repreende e por isso que ele disciplina. É um pai que ama tanto seu filho, que vê o filho com cabeça dura indo no caminho errado, e o pai continua dizendo, não está certo, não está certo, não apoio, não está certo. Você quer ir? Vai, mas vai quebrar a cara. Não está certo, não está certo. E é o que Jesus está dizendo, igreja, Laodiceia, vocês não estão certos. Venham a mim com humildade, com arrependimento, e eu restaurarei vocês. Finalizando, Jesus conhece essa igreja presunçosa e ele promete. O que é que ele promete para essa igreja? Eis que estou à porta e bato. Já usou esse versículo para evangelizar alguém? Jesus está na porta do seu coração batendo. Se você abrir, ele entra. Entendemos que esse versículo, irmão, esse versículo aqui é para nós, crentes. Entendemos que esse versículo tem a ver com maior comunhão com o Senhor. É quando o crente, no lugar de estar à mesa com o Senhor em comunhão, ele está deixando Jesus de fora. Não é uma questão de perda de salvação, mas é uma questão de não estar andando em santificação. É uma questão de não estar tão perto de Jesus como deveria estar. Então, o que é que acontece? A linguagem aqui de Jesus para a igreja presunçosa. Olha, eu estou fora, viu? Eu estou longe de vocês. Vocês estão vivendo com essa presunção, eu não concordo com isso. Jesus está a portas para que aquela igreja volte-se para uma santificação ao Senhor Jesus. Ele também promete, se alguém ouvir a minha voz abrir a porta, o que é que ele vai fazer? Entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Comunhão, intimidade. E o verso 21, ao vencedor, uma menção a todos o meu trono.
sentar-se comigo no meu trono. Jesus vai reinar um dia sobre essa terra. Depois daqueles dias da tribulação que nós falamos agora há pouco. Quem vai encerrar os dias da tribulação vai ser o próprio Jesus. Quando ele vier na sua segunda vinda, não mais para uma cruz, mas para um trono. Não mais para uma coroa de espinhos, mas para governar como descendente de Davi. E sua igreja reinará com ele. Nós somos, a Bíblia diz, corregentes com Cristo no reino do Senhor, remidos do Senhor, e estaremos com o Senhor. Os reinos da terra se abalam, reis se elevam e caem, homens disputam o trono, mas haverá um dia em que Jesus estará no trono de Davi, em Jerusalém, aqui na terra, e ele reinará entre as nações. E a igreja estará com Cristo nesse reino, que nós entendemos que é o reino milenar, os 1000 anos do reinado do Senhor Jesus aqui na terra. Lição geral sobre Laodiceia. Em Laodiceia, a igreja era cheia de presunção e precisava depender de Cristo Jesus. Encerramos aqui a segunda parte do livro de Apocalipse. Assim, nós já vimos, capítulo 1, o Cristo glorificado, as coisas que João viu. E já vimos capítulos 2 e 3, as coisas que são as 7 mensagens, as 7 igrejas da Ásia Menor. Daqui para frente, estaremos entrando nos capítulos 4 e 5, uma visão de Jesus no céu, e capítulos 6 ao 22, grande tribulação, reino milenar e eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Que tipo de crente eu sou? Pensando nas 7 igrejas. Que tipo de igreja é a nossa? O que é que Deus aprova em mim? O que é que Deus reprova em mim? Onde é que eu estou precisando melhorar na minha vida cristã? Não vamos nos acomodar, mesmo que se já estivermos bem em algumas áreas. Vamos progredir mais e mais, crescer mais e mais a imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, obrigado por tua palavra. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ao Senhor? Irmãos, a gente tinha preparado esse hino que está na tela aí, mas pensamos em outro hino. Infelizmente não temos a projeção aí, mas os irmãos conhecem. É o hino Para Sempre com Jesus, da Igreja Manancial, pastor Jaime. Então, creio que os irmãos sabem, então podem acompanhar. Morreu, ressuscitou e em breve
Amém. Maranata, vem nosso Senhor Jesus. Deus abençoe o domingo de cada um de vocês. À noite, se Deus quiser, a partir das 18 horas, transmissão do culto ao Senhor pelo YouTube. Deus os abençoe. Vamos encerrar a transmissão do YouTube e os irmãos vão ficar na plataforma. Não sei se pode falar. Oi, pessoal.